nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Que alegria receber vocês nessa noite, né? Para a gente viver nesse tempo de culto. E para alegria e surpresa de alguns de vocês, hoje o pastor está de blusa, né? Eu sempre venho sem blusa, o povo fica falando: "Ô pastor, cadê seu frio, né?" Falar que eu tô com frio, não tô não, mas eu vim de blusa para vocês não ficarem incomodados, que o frio é só a mão. Aí hoje, tudo que vocês iam falar para mim, você fala pro baterista lá, ó. Ele é o cara que está sem blusa hoje. Eu quero ler um texto com você para a gente começar o culto dessa noite. Está lá em João, capítulo 4, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 4, o verso de número 34. João capítulo 4, apenas o versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nesse mês a gente está falando sobre maturidade. E aí eu penso assim, né? Na criança, na pessoa que não tem maturidade, né? O filho, a filha depende muito do pai e da mãe. Ele espera que o pai e a mãe cuide e faça algo por ele. Mas o homem, a mulher, né? O filho, filha de Deus maduro, né? Não espera assim de Deus. Eu vou dizer sobre o culto dessa noite. Qual é o seu sentimento? Você veio buscando receber algo de Deus, esperando algo da parte do Senhor, ou você veio oferecer algo para Ele? Jesus aqui é o filho maduro e é aquele que entendeu. A gente olha a nossa vida hoje, para dar um exemplo, assim, quando a gente cresce, quando a gente amadurece, não é a maior alegria do mundo você estar com a sua mãe, você estar com o seu pai, você poder fazer algo, né, para a sua família, para aqueles e aquelas que contribuíram ao longo do seu crescimento. Então isso é maturidade. E que nós possamos ter essa mesma postura diante de Deus nessa noite. Que a gente, em primeiro lugar, entenda: o que você veio fazer aqui nessa noite? Veio receber ou oferecer? Pastor, eu vim oferecer. Eu vim oferecer o meu tempo, eu vim oferecer o meu louvor, eu vim oferecer a minha adoração, eu vim oferecer ofertas, eu vim oferecer a minha vida para contribuir na comunhão da igreja. É alguém que eu vou dar uma boa noite, é alguém que eu vou conversar, é alguém que eu vou desejar uma semana abençoada. Eu vim oferecer. E aí tem aquele ditado, mas é bíblico. Depois a gente vai falar mais sobre isso na hora da oferta, mas fala assim, né, que é dando que se recebe. Melhor é dar do que receber. A gente vem para esse momento de culto com uma primeira intenção de eu vou oferecer algo para Deus, né? E a gente acha que vai fazer algo para o Senhor. E quando a gente termina esse tempo de culto e volta para casa, a gente percebe: nossa, eu fui só para oferecer, e não é que Deus me abençoou também? Não é que Deus cuidou de mim, né? Então que esse seja o seu sentimento e a sua expectativa. Em primeiro lugar, o desejo de oferecer, de fazer algo para Deus, né? De entregar a Ele o seu tempo, de entregar a Ele o seu louvor e a sua adoração. E nesse primeiro sentimento eu te convido a se colocar de pé e juntos a gente orar a Deus, né? Ora para Ele e diz: por que você está aqui nessa noite? Deus, eu estou aqui para oferecer meu tempo. Deus, eu estou aqui para me entregar. Senhor, eu estou aqui para me derramar, Deus, frente ao seu altar, para viver mesmo esse tempo de culto, para viver essa comunhão, para contribuir na vida dos irmãos e irmãs que aqui estão. Feche seus olhos e faça a sua oração ao Senhor nesse momento.
Deus, nós queremos, Pai, colocar as nossas vidas diante de Ti, mais uma vez, Pai, para esse tempo de culto, né? E cheio de expectativa, Deus, expectativa de dedicar esse tempo ao Senhor, expectativa de louvar, de adorar, de engrandecer o Teu santo nome, Pai, expectativa, Deus, de oferecer a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, Deus, ao Senhor nessa noite. Deus, se há algo aqui nessa noite, no meio do Teu povo, em seu coração, algo que às vezes a gente traz da semana, né, que vem roubar nossa atenção, vem nos impedir de viver esse momento, que o Senhor tome conta, Deus, das nossas mentes, dos nossos corações. Perdoa-nos dos nossos pecados, nos dê tranquilidade, nos dê paz, Deus, para aproveitar mesmo esse tempo contigo. Nós queremos conversar com o Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos, Deus, te agradecer, nós queremos declarar tudo aquilo que o Senhor é e representa para cada um de nós. Deus, ouve a voz da Tua igreja, a oração, o clamor, Deus, que seja um tempo rico mesmo na Sua presença, que é todos que aqui estão, Deus, sintam mesmo a presença do Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom estarmos aqui, né? Quero dizer que Deus, Jesus está aqui. Você crê nisso? Por quê? Porque você está aqui. Porque você está aqui, você veio adorar e louvar o Senhor. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Coloque seu coração na presença de Deus nessa noite. Feche os teus olhos. Sinta a presença de Deus neste lugar. Tire tudo que está no teu coração. Tudo que vem na sua mente. Preocupações, ansiedade. Seja realmente na presença de Deus. Ouça só a voz do Espírito Santo essa noite. Louve, adore ao Senhor. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinto assim. Diz que forte sou,
promessas, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor Jesus. O Senhor não é um Deus para mentir. Deus sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que vai. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
se cumprir. Deus de aliança. Isso, declare isso essa noite. Aumente a sua voz e diga: tudo pode passar. Tudo muda em nossas vidas. O tempo passa, mas as promessas de Deus estão ali e vão ser cumpridas em nossas vidas. Se você crê nisso de todo o teu coração, dê uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus nessa noite. Glorifica o nome dele. Oh Senhor Jesus, obrigada mesmo, Pai. Nós sabemos que será um Deus de promessas em nossas vidas, Pai. Que tudo passa, que o tempo passa, Senhor Jesus, mas nós nos agarramos nessas promessas, nós cremos em Ti. E nessa noite nós entregamos de todo o nosso coração nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor Pai. Eu vou ler um versículo que está lá em Atos, capítulo 20, o finalzinho do verso 35. Atos, capítulo 20, o final do versículo 35, para a gente orar pelos dízimos e pelas ofertas. E no finalzinho desse versículo, a palavra de Deus diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Está dizendo assim que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. E eu posso dar um exemplo bem simples aqui, né? Se eu tirasse 20 reais meu e entregasse, né, para algum de vocês, você ia: ô pastor, mas o que é isso, né? Por que você me deu esses 20 reais aí? O senhor ouviu que eu estou precisando de alguma coisa? O que foi? Você ia ficar sem jeito e ia ficar pensando. Mas a pessoa que entrega, a pessoa que oferta, ela faz isso com a naturalidade, com a alegria, que entenda que é diferente. E é assim com qualquer valor. Então a palavra de Deus, ela está trazendo esse ensinamento para nós nessa noite, né? Você acha que entregar é algo que te custa? Você acha que entregar é algo que te pesa? Deus está dizendo para nós que tem coisa boa nisso, tem alegria em dar, né? Mais feliz é quem dá do que quem recebe. A gente não sabe receber, né? E entregar, tem bênção de Deus aqui e tem alegria, e que você faça, né, com essa alegria, igual eu comecei o culto falando, né, como filhos e filhas de Deus, né, que participam, que contribuem, que querem fazer algo, né, por esta igreja, que querem fazer algo pelo nosso Deus, né, que a gente tenha essa maturidade, né, e que seja algo natural para a gente fazer. Se você tem esse desejo, segure aí seu dízimo, segure aí sua oferta. Vamos orar para que Deus abençoe. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, né, pela tua bênção sobre as nossas vidas, Deus, e pela alegria que é, Deus, a gente dar, pela alegria que é a gente entregar, Deus. Isso nos faz feliz, isso nos dá um sentimento, Deus, de pertença. Eu faço parte desta igreja, eu faço parte desta casa, Deus, eu estou participando, eu estou contribuindo, eu estou envolvido com essa comunidade, Deus, eu estou empenhado, Deus, na tua palavra, em tudo aquilo que ela me ensina. Que isso traga alegria ao meu e ao seu coração nessa noite. Que Deus consagre dízimos e ofertas, independente de quem vai contribuir hoje ou não. Talvez você já fez ao longo do mês, talvez você ainda vai fazer. Que a bênção de Deus esteja sobre todos nós. Quem vai contribuir financeiramente, quem traz ou já trouxe um alimento, uma roupa, que Deus nos sustente em tudo. E se houver em nosso meio, né, ainda que a gente tenha dificuldade de participar e de contribuir, se houver alguma necessidade, Deus não é Deus que impõe critérios, que vai abençoar quem contribui e deixar de abençoar quem não tem essa condição, quem ainda não firmou esse compromisso com o Senhor. Que Deus possa ir na direção dessa pessoa e possa abrir portas e possa abençoar, e que essa pessoa também desfrute das bênçãos de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você que deseja, te convido a vir à frente e entregar seu dízimo ou sua oferta.
quero dar alguns avisos também, te convidar, né? Te convidar para nessa próxima quinta-feira, a gente tem tentado, né? Já tem um nome, culto de oração. A gente tem tentado mudar para não ficar parecido com esse culto de domingo. Às vezes acaba sendo um mini culto de domingo, mas para ser uma palavra mais breve, para a gente realmente ter um tempo de orar, ter um tempo para que a igreja ore pela sua vida. Então eu deixo o convite para que você venha e participe, né, dos nossos cultos de quinta-feira. Os cultos acontecem no mesmo horário dos cultos de domingo, são sempre às 7 horas, que você possa vir ou talvez convidar alguém para que, né, esteja participando conosco. Outro aviso é que nós vamos iniciar, né, uma nova revista de escola dominical. Nós vamos retornar em agosto, vamos começar uma revista nova. Então, para a gente já ir avisando a igreja também, que em agosto a gente retorna com as nossas escolas dominicais, domingo de manhã às 9 horas. E nesse mês, né, os decretos têm dado a oportunidade da gente trabalhar algo com as crianças, né, da gente ir retornando aos poucos. Então, no dia 24, próximo sábado, vai estar tendo uma EBF com as crianças. É 1h30? Eu acho que é 1h30. Nesse próximo sábado, 1h30, né, a gente vai estar fazendo a EBF com as crianças. E assim, para a gente começar, o desejo era atender o bairro, fazer algo maior, né? Mas a gente vai começar com as crianças da nossa igreja, né? As crianças das nossas famílias, as crianças que fazem parte, que têm participado aqui. Se aparecer alguma criança a mais, não tem problema, mas o nosso foco, a princípio, é atender as crianças da nossa igreja. Então, nesse sábado, dia 24, à 1h30 da tarde, uma escola bíblica de férias com as crianças. E um último aviso, né, é que o Ministério de Louvor, ele pediu para mim desafiar a igreja, né? Falou assim que a gente está precisando de pessoas para participar, né? Para às vezes cantar, para às vezes tocar um instrumento. Se você toca, tem esse dom, se você tem o desejo, né, participar conosco. Talvez você, pastor, eu quero cantar, mas não sei. A igreja, ela paga uma professora. A gente tem aula de canto aqui toda terça-feira, às 7 horas da noite. Toda terça-feira, às 7 horas da noite, a gente tem aula de canto. Você pode vir, pode ir participando, pode ir treinando, né? Para que você possa participar do ministério, né? E o povo falou assim, tem muita mulher cantando aqui. Eles querem ver os homens da igreja cantar também. Então, se os homens aí têm desejo, né? Vem participar, vem treinar a voz, para que vocês possam, né, estar abençoando a igreja também nesse sentido. Acho que era só, sem mais avisos. Eu vou chamar aqui acima, né, o pregador da noite. É meu irmão, o Gerson, pastor Gerson. Ele é pastor lá em Curitiba. Está passeando aí, passou o dia com a gente. E aí, quando eu soube que ele ia estar por aqui, deu certo de combinar. E ele vai estar nos ministrando, né? Tirando a barriga, ele é bem parecido comigo, viu? Tirando a barriga, é bem parecido, né? E aí ele fala um pouco sobre ele, se ele quiser, né? Apresenta a esposa, mas está ele, está toda a minha família aqui. Depois a gente apresenta. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Eu vou dar um recado aqui para o Ministério de Louvor, é que o pastor Eber canta também. Não sei se ele já cantou aqui, mas ele sabe cantar também. Ele cantava comigo no coral, lá na Faculdade de Teologia, em São Bernardo do Campo. Era baixo no coral. Ele está escondendo, né? Olha só, e Deus já providenciando mais um homem para o ministério. Brincadeira, gente. Então, o Eber já me apresentou um pouco. Eu sou o pastor Gerson, eu sou pastor em Curitiba, no Jardim Gabineto, né? Estou passando alguns dias aqui para visitar a família, e comigo está a minha esposa, Samara. Pedi para ela só ficar em pé rapidinho, a Samara, é minha esposa, e ali na barriguinha dela nós temos a nossa filha Helena, né, com 7 meses, 8 meses, né, no começo do 8º mês de gestação. E é uma alegria poder estar com vocês nessa noite, compartilhar uma palavra do Senhor com vocês. Eu quero que, se possível, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. O pastor Eber compartilhou comigo que vocês têm nesse mês trabalhado o tema de maturidade, né?
e me desafiou a também nessa noite trabalhar com vocês esse tema de maturidade. E eu fiquei muito feliz com esse tema porque, particularmente, eu tenho pensado muito em maturidade, em amadurecimento, também pelo fato de que a minha esposa, né, nós estamos esperando uma filha, né, e eu penso muito no como vai ser daqui para frente, né, como ela vai amadurecer, como ela vai crescer, como eu vou poder contribuir com o crescimento dela. E eu vejo no apóstolo Paulo muito disso. Um homem que ganhou vidas para Cristo, um homem que alcançou vidas e que via em cada uma dessas vidas filhos, e que ele queria ajudar, contribuir para que esses filhos crescessem na fé, para que esses filhos saíssem da sua condição de crianças e atingissem a sua maturidade espiritual. E aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, quero ler com vocês do versículo 4 até o versículo 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nesse texto que eu acabei de ler com vocês, o apóstolo Paulo, né, ele está no final da sua carta para a igreja de Filipenses. E a igreja de Filipos é uma igreja que alegrava o coração do apóstolo Paulo. Era uma igreja elogiada por ele por causa da sua atitude, por causa do seu modo de vida. E nesses versículos que eu acabei de ler com vocês, que nós lemos nessa noite, eu vejo alguns conselhos do apóstolo Paulo para uma igreja madura, para uma igreja que tinha uma certa maturidade. Mas antes de falar sobre cada uma dessas virtudes, eu gostaria de definir com vocês o que é maturidade, segundo o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo considerava maduro ou não maduro diante de Deus? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Coríntios que ele não pôde falar com a igreja da maneira como ele gostaria, porque a igreja ainda era criança na fé. E aí ele diz que por ser criança na fé, a igreja ela tinha atitudes carnais. E então, usando esse texto de 1 Coríntios capítulo 3, eu quero definir com vocês o que é ser um cristão ou uma cristã maduro, madura, ou não maduro ou não maduro. O apóstolo Paulo está falando, usando como referência o texto de 1 Coríntios capítulo 3, que quanto mais frutos da carne ele encontrava na vida de um cristão ou de uma cristã, mais infantil ele era, mais criança ele era considerado. Mas quando o apóstolo Paulo olhava para a igreja, olhava para os cristãos, para os seus filhinhos e filhinhas que ele havia conquistado para Cristo e via frutos do Espírito Santo na vida deles, ele considerava essas pessoas como maduros na fé. Então, se eu pudesse definir de uma maneira bem rápida com vocês nessa noite, né, o que é ser imaturo na fé? É quando nós olhamos para a nossa vida e tem muitos frutos da carne ainda, muita coisa que precisa ser trabalhada, muita coisa que ainda entristece o coração do Senhor. Mas quando eu e você olhamos para dentro de nós, para a nossa vida, e encontramos muitos frutos do Espírito Santo, é um bom sinal de que eu e você estamos caminhando na direção da maturidade. Que eu e você já não somos mais crianças na fé, que eu e você, nós não somos mais pequeninos na fé que apenas se alimentam de leite, como o próprio apóstolo Paulo diz, mas nós já somos adultos e podemos receber do alimento sólido que vem do Senhor. Amém? Então, como eu estava dizendo, no texto que nós lemos de Filipenses, no capítulo 4, né, o apóstolo Paulo, ele traz aqui algumas virtudes, né, de uma igreja que ele considerava madura.
E não só o apóstolo Paulo, mas Deus, ele tem esse desejo para a nossa vida, né? Como o próprio pastor Eber estava compartilhando aqui no começo, né? Todo pai quer ver seu filho amadurecer, quer ver sua filha amadurecer. E Deus tem propósito em ver na nossa vida amadurecimento, crescimento, de olhar para a nossa vida e ver que nós estamos avançando, que nós estamos progredindo. E no texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 15, também nas palavras do apóstolo Paulo, diz que o Senhor designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Olha que interessante que o apóstolo Paulo fala, que quando ainda estamos na condição de crianças, nós somos levados por qualquer vento de doutrina, né? Não se tem uma firmeza no caminhar, não se tem uma firmeza no jeito de se posicionar nas coisas da vida, mas na medida em que nós vamos amadurecendo, na medida em que nós vamos crescendo, nós vamos ficando também sólidos no Senhor, aquele que é a nossa rocha. Amém? Então, finalmente, né, vindo para o texto e para as características que o apóstolo Paulo traz para a igreja de Filipenses, a primeira, ele diz que a igreja deveria se alegrar no Senhor. Ele diz no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. 2 vezes ele afirma para a igreja, alegrem-se. E se nós formos olhar o contexto dessa igreja de Filipenses, amada pelo apóstolo Paulo, não era um contexto fácil. Primeiro, pelo seu líder, apóstolo Paulo, que estava preso. Essa carta ele escreveu enquanto ele ainda estava preso e sentenciado. A igreja estava sofrendo perseguição. A igreja estava lutando contra falsos mestres e falsas doutrinas, e por isso precisavam ser maduros para resistir a elas. E o apóstolo Paulo vira para a igreja e fala assim, alegrem-se. E essa fala do apóstolo Paulo não é simplesmente quando nós chegamos para alguém e dizemos para a pessoa, olha, você precisa se alegrar. Olha, você precisa mudar essa sua cara de tristeza e ter uma cara de alegria. Mas é muito mais profundo do que isso. O apóstolo Paulo está dizendo assim, alegrem-se, mas se alegrem no Senhor. A nossa alegria não pode ser fundamentada e baseada nas circunstâncias da nossa vida. Porque se a nossa vida estiver fácil, estiver boa, estiver tranquila, nós vamos estar felizes. Mas a partir do momento que as dificuldades começarem a vir, que as dificuldades começarem a aparecer, nós vamos começar a se entristecer. Porque as circunstâncias da vida são variáveis, mas o nosso Deus não é variável. O Deus a quem nós servimos, Ele é fiel. E Ele não muda. Ele foi, Ele é e será eternamente o mesmo. E o apóstolo Paulo sabia disso e falava assim, olha, vocês que são uma igreja madura, vocês precisam continuar se alegrando no Senhor, tirando os seus olhos das circunstâncias, tirando os seus olhos dos problemas e confiando no Senhor, aquele que mantém a sua alegria. E é muito interessante, né? Eu comecei aqui a minha apresentação dizendo que a minha esposa, nós estamos esperando uma menininha. E no ano passado nós praticamente tentamos o ano todo, né, engravidar. E surgiram uma série de problemas que eu vou até resumir aqui para não alongar muito a pregação. E nós tentamos o ano todo. E quando
porque nós achávamos que as circunstâncias estavam favoráveis. Nós esperamos, casamos, esperamos vários anos, e quando chegou, falou, não, agora nós vamos tentar ter uma filha, ou um filho. E quando nós começamos a tentar, não acontecia, e no final do ano passado nós fomos nomeados para Curitiba. Eu era pastor em Pissarras, no litoral de Santa Catarina. Até o final do ano passado eu era pastor lá. E quando saiu a nomeação, que nós fomos transferidos, aí a gente falou, agora não dá mais. Passou o tempo, E a Samara voltou a se cuidar, a tomar o anticoncepcional. E passou alguns meses já que nós já tínhamos desistido, e ela acabou engravidando, Não foi no nosso tempo, Não foi no nosso plano, mas foi no tempo do Senhor. E quando nós recebemos a notícia, a primeira coisa que veio na nossa memória, na nossa cabeça foi medo, foi desespero, foi tristeza, porque a gente começou a pensar que as circunstâncias não eram favoráveis. Porque por algum momento a nossa alegria não estava verdadeiramente firmada no Senhor. Mas nós estávamos buscando uma maneira de firmar nossa alegria nas circunstâncias e nós não estávamos conseguindo. E levou um tempo, E levou um tempo para que nós conseguíssemos colocar essa alegria em prática. E entender que não era no nosso tempo, não era quando as circunstâncias estavam favoráveis aos nossos olhos, mas estavam favoráveis de acordo com a vontade de Deus. Hoje nós entendemos que foi vontade de Deus. Hoje nós estamos alegres, muito felizes com a nossa filha, com a gestação, e o tempo continua não sendo favorável, mas nós aprendemos que a nossa alegria deve e precisa ser fundamentada no Senhor. E o primeiro ponto que o apóstolo Paulo traz, e eu compartilho com você, na sua vida também, meu irmão e minha irmã, não deposite a sua alegria nas circunstâncias. Não deposite a sua alegria no cenário em que você está inserido ou inserida. Mas coloque a sua alegria no Senhor. Porque o Senhor não nos desampara. Porque o Senhor não nos abandona. Porque o Senhor supre as nossas necessidades e Ele cuida de nós em todo o tempo. Amém? No versículo 5, o apóstolo Paulo traz a segunda virtude ou característica que ele desejava para aquela igreja madura. A moderação, uma moderação conhecida por todos. Seja a moderação de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Nesse versículo, nessa palavra traduzida como moderação, no original ela significa ter uma boa disposição em relação a outras pessoas. Mostrar bondade, mostrar suavidade, mostrar compaixão com o outro. O apóstolo Paulo está falando assim, no meio de vocês, sejam conhecidos porque vocês se importam com o outro. Sejam conhecidos porque vocês ajudam uns aos outros. E ainda usando o meu testemunho, a minha história, como eu tenho visto o agir de Deus através das pessoas que estão próximas a mim. Porque no finalzinho, quando ele diz perto está o Senhor, nós podemos traduzir isso de uma maneira escatológica, que era a maneira como realmente eles acreditavam naquela época, que Jesus estava à porta para voltar. Que Jesus voltaria antes de que se passasse aquela geração, era iminente, e eu acredito ainda nisso, que Jesus pode voltar enquanto eu ainda estiver vivo, que perto está o Senhor, está o dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, perto está o dia que o Senhor virá para buscar aqueles que permanecem fiéis. Mas nós também podemos interpretar esse perto está o Senhor, de que nós desfrutamos de uma presença do Senhor perto, de uma presença do Senhor marcante em nossas vidas, através das pessoas que estão ao nosso lado. Através das pessoas que agem, assim como eu acabei de dizer, de uma maneira bondosa, que agem de uma maneira suave, de uma maneira que demonstra sua compaixão um pelo outro. E quantos de vocês aqui, eu tenho certeza de que se eu perguntasse para cada um de vocês aqui nessa noite, teria um testemunho para dizer de um testemunho
para compartilhar de alguém que foi usado por Deus na sua vida e que você sentiu que Deus te amava quando aquela pessoa te abençoou, quando aquela pessoa te trouxe uma palavra, quando aquela pessoa te abraçou, quando aquela pessoa apenas olhou para você. Que Deus respondeu a sua oração, que Deus demonstrou que Ele estava olhando para você, que Ele estava cuidando de você através da vida do seu irmão e da sua irmã. Então, uma igreja madura é uma igreja que se importa com os outros, que se importa com as pessoas que estão ao seu redor, que quando vê alguém numa situação de dificuldade, de tristeza talvez, é aquele que estende as mãos para mostrar o amor de Deus. E eu achei interessante o pastor Heber aqui no início do culto, dizendo, olha, o que você veio oferecer no culto, Às vezes eu vim aqui para ser usado por Deus, para que através da minha vida, num abraço, num cumprimentar, numa palavra, Deus use a minha vida. Existem muitas formas que o Senhor pode usar a sua vida. Então nós precisamos estar atentos, para que numa oportunidade como essa, nós possamos ser usados pelo Senhor. Assim como diz no Salmo 145, versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Amém? A terceira característica ou virtude que o apóstolo Paulo traz aqui, está no versículo 6. O versículo 6 fala sobre a despreocupação. Após tratar da alegria, da moderação, agora o apóstolo Paulo fala sobre despreocupação. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando uma instrução semelhante a que Jesus dá para os seus discípulos em Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E isso significa que devemos evitar a inquietação ansiosa por causa das necessidades e dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. E esse tipo de preocupação é um indicativo da falta de confiança na proteção e no cuidado do Senhor. Se por algum motivo eu e você estivermos nos sentindo ansiosos, preocupados, isso pode ser um indicativo que nós não estamos confiando tanto assim no cuidado do Senhor. Que nós não estamos depositando a nossa confiança no cuidado e na proteção de Deus. Porque o Senhor, Ele cuida dos seus filhos. Porque assim como no Salmo que nós acabamos de ler, perto Ele está daqueles que o buscam, daqueles que o amam. E o apóstolo Paulo traz que como nós podemos vencer esse tipo de preocupação? Como que nós podemos vencer a ansiedade? Como que nós podemos superar esses desafios? Porque todos nós estamos sujeitos a passar por esse tipo de preocupação. Se isso não fosse verdade, nem o apóstolo Paulo e nem Jesus teria dito, olha, não andem preocupados, não se preocupem com as coisas dessa terra. É porque é uma coisa real e que nós lutamos com ela diariamente. O apóstolo Paulo traz, olha, a preocupação e a ansiedade, ela pode ser tratada e vencida através da oração. E aqui eu creio que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que não que nós devemos nos apresentar diante de Deus com a nossa lista, toda vez que nós temos o nosso momento de oração e, Senhor, eu quero isso, e fazer aquela lista e todo dia repetir aquela lista. Podemos fazer isso também, mas eu acredito que é mais profundo. É um outro tipo de oração que o apóstolo Paulo está indicando aqui para a igreja de Filipenses, que ele está dizendo assim, quando alguma coisa estiver te oprimindo, quando alguma coisa estiver te preocupando, te perturbando, busque a Deus em oração. Quando os seus afazeres estiverem confusos, a sua rotina estiver complicada, você precisa buscar a direção e a ajuda de Deus. Colocar diante de Deus, Senhor, eu estou preocupado. Senhor, eu estou preocupada. Eu preciso de Ti na minha vida. Eu preciso da sua ajuda.
Eu preciso de sabedoria, eu preciso de direção para que eu possa me posicionar frente a esses desafios da minha vida. E a partir do momento que nós nos posicionamos e pedimos o apoio ao Senhor, Ele vem de encontro com a nossa vida. Ele vem de encontro com a nossa necessidade. E Ele responde a nossa oração. Amém? A quarta e última característica, né, que o apóstolo Paulo, virtude que o apóstolo Paulo cita, aqui no versículo 7, a partir do versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Essa paz que o apóstolo Paulo traz e cita, não é uma paz que pode ser conquistada, né? Não é aquele tipo de paz que às vezes a gente sente, assim, não, eu fiz tudo o que estava no meu alcance, eu fiz tudo aquilo que eu precisava, então agora eu estou em paz. Mas ele está falando de uma paz que é fruto de um relacionamento com Deus. Se para o apóstolo Paulo, assim como eu comecei nessa mensagem, imaturidade, né, ou ser imaturo, é alguém que tem uma vida cheia de frutos da carne, o que o fruto da carne faz na nossa vida? Nos separa de Deus. O fruto da carne, o pecado, ele nos separa de Deus, dificulta o nosso relacionamento com Deus. E se nós olharmos para o lado oposto da imaturidade, olharmos para a maturidade, segundo o apóstolo Paulo, que é a abundância de frutos do Espírito, que são as coisas produzidas por Deus, pelo Espírito, as coisas que agradam o coração de Deus, quer dizer que nós vamos estar próximos de Deus, juntos a Deus. E quando nós temos uma vida tão próxima a Deus, tão zelosa em buscar as coisas que agradam a Deus, o nosso coração é tomado por uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que não pode ser explicada. Só quem vive, só quem sente sabe que tipo de paz é essa. É aquela paz que mesmo olhando para a nossa vida, para as circunstâncias que nós estamos enfrentando, parece que a gente está no meio de um furacão. Que a gente está passando pelo pior momento da nossa vida, mas nós estamos em paz. Nós estamos tranquilos, porque o Senhor está conosco. Por isso o apóstolo Paulo, logo no finalzinho, ele fala, olha, meus irmãos e irmãs, continuem assim. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Façam essas coisas, permaneçam nessas coisas, porque isso é sinal de maturidade. Porque isso é sinal de homens e mulheres que caminham com Deus. De homens e mulheres que já não são mais crianças na fé, mas são adultos na fé. Que já criaram raízes profundas no Senhor. Que não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer dificuldade, não é qualquer problema que vão abalá-los, mas eles permanecerão firmes. O meu desejo e a minha oração para cada um de vocês nessa noite é que nós possamos olhar para trás e perceber que nós já não somos mais os mesmos que éramos quando começamos a caminhar. Talvez, e com certeza, ainda temos um longo caminho para trilhar. Ainda temos muitas coisas para mudar em nossas vidas, mas nós temos uma certeza que nós já não somos mais quem nós éramos. Se você consegue olhar para a sua vida nessa noite e ter esse sentimento, eu quero dizer para você com toda certeza que você já é mais maduro e mais madura do que você era no começo da caminhada. E alegre o seu coração, porque se você consegue olhar para dentro de si e perceber isso,
o Senhor também se alegra quando Ele olha para a sua vida. Ainda existe um caminho para trilhar, ainda existe um caminho para percorrer, mas você está caminhando, você está andando. E aqueles que decidiram e que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, são aqueles que são conhecidos como o do caminho. Aqueles que andam no caminho que Cristo Jesus andou, aqueles que seguem os passos que Cristo Jesus deixou. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que você possa continuar trilhando e caminhando nessa estrada da maturidade, que rumo à eternidade com o nosso Senhor Cristo Jesus. Amém? Pastor Eber. Amém? Pastor Eber que dá as ordens aqui. Ele falou para mim orar com vocês, então vai ser uma honra orar com vocês, né? Feche seus olhos, né? Abaixe sua cabeça, né? Reflita na sua vida, né? Nessas virtudes que foram compartilhadas com você nessa noite, uma alegria firmada no Senhor, né? A moderação, né? Um homem e uma mulher que se importa com as pessoas que estão ao seu redor, a despreocupação, mas no lugar da despreocupação, a confiança no Senhor, né? E pede para o Senhor gerar essa paz, para que você possa desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Porque as circunstâncias que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia, são variáveis, às vezes estão fáceis, outro dia estão muito difíceis, e isso acaba nos abalando, isso acaba nos desafiando, mas o Senhor, Ele é fiel e Ele permanece o mesmo para com aqueles que confiam e o amam. Se entregou por mim, e quando te vejo não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Pedindo a Tua graça, Senhor, auxiliando, ajudando, Senhor, trazendo sabedoria, para que eles possam, Senhor, se alegrar em Ti, depositar, Senhor, a sua confiança e esperança no Senhor, ó Deus, para que os seus corações sejam cheios, ó Deus, da Tua paz, Senhor, da certeza da Tua plenitude, Senhor, e da Tua presença sobre suas vidas e sobre suas famílias. Senhor, para que os meus irmãos e irmãs possam se sentir firmes, ó Pai, resistentes, ó Deus, às dificuldades e desafios que têm enfrentado em suas vidas, ó Pai. Que possam, Senhor, responder ao seu chamado, responder, Senhor, ao seu convite a cada um deles de maneira específica, porque o Senhor chamou a cada um de maneira específica, para que seja formado um corpo cuja cabeça é Cristo Jesus. Que nessa noite, ó Deus, cada um possa receber o Teu toque, Senhor, possa receber, Senhor, a Tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus, e possam sair daqui nesta noite, ó Deus, fortalecidos pela presença e pela ação do Teu doce e santo Espírito, ó Pai. Eu oro
E já te agradeço, Senhor, pela tua bênção, pelo teu toque, Senhor, pela tua transformação sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente fica feliz, né, e agradece pela disposição do pastor Gerson de ter nos abençoado nessa noite. Que você leve, né, lá na Igreja Metodista Gabinete, ali em Curitiba, o abraço e o carinho desta igreja. E para a gente caminhar para o fim, né, que coisa gostosa. A gente veio oferecer o nosso tempo, veio oferecer coisas para Deus, né? E ver só o que aconteceu. A gente vai sair daqui abençoados. A gente vai sair daqui tocados pela presença do Senhor. Isso é motivo de grande alegria para cada um de nós. Eu quero que você se coloque de pé. Eu vou orar abençoando a sua vida, abençoando a sua semana. Você ainda não terminou de oferecer o que você veio aqui oferecer. Você ainda vai, né, cumprimentar as pessoas, você ainda vai abençoar a semana das pessoas, né? Ter aquela conversa, aquele tempo de comunhão, um pouquinho antes da gente ir embora, para ainda oferecer mais, porque Deus tem derramado muito sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta noite, por este culto, por tudo que o Senhor faz, Deus. O Senhor nos surpreende e o Senhor tem nos abençoado muito, Deus. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que se fez presente aqui nessa noite, as pessoas que assistiram, que acompanharam pela internet, as pessoas que ainda vão assistir, Deus, que possa ser um culto tão abençoado, Deus, quanto foi para todos nós que estivemos aqui presentes nesse momento, Deus. Muito obrigado pela semana que se inicia, né? Cada um já se organizando, Deus, para trabalhar, fazendo seus planos para a semana, e que a gente saiba colocar o Senhor em primeiro lugar e clamar, Deus, pela tua direção, clamar, Pai, pelo teu auxílio. Deus, abençoe a semana de cada irmão, de cada irmã que aqui está, Deus, dá direção para todos nós, e que a gente saiba, Deus, viver toda essa semana, né, pertinho do Senhor, conversando contigo, ouvindo a tua voz em todos os momentos, Pai, em nome de Jesus. E que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as nossas vidas, esteja sobre cada família, cada lar aqui representado, e também sobre todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.